Estamos aqui para mais um programa da série Pátio da Cruz, dedicado ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC, a TV PUC, a Oficina Municipal e o jornal O São Paulo. Esse nosso encontro faz parte de um ciclo de estudos online que você pode encontrar e do qual você pode participar em nossa página na internet. Nosso programa de hoje será dedicado ao tema das relações entre o terceiro setor e as políticas públicas. Para conversar conosco, temos aqui a professora Ana Lídia Savaia. Ela é bióloga com doutorado em nutrição pela Universidade de Cambridge e professora da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Mas não é por causa desse currículo como bióloga que ela está aqui. Ela está aqui porque, além de pesquisadora reconhecida internacionalmente, ela tem inclusive um pós-doutorado pelo famoso MIT. Ela tem um currículo extenso em projetos de extensão universitária e trabalhos junto ao terceiro setor, particularmente trabalhando com o tema de desnutrição e pobreza. É fundadora e atual diretora científica do Centro de Recuperação e Educação Nutricional, CREN, uma organização sem fins lucrativos que já beneficiou indiretamente 3,5 milhões de pessoas, além de coordenadora do Grupo de Pesquisa em Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP. Somos gratos a você, Ana, por estar aqui conosco e ter se disposto a participar desse diálogo, falando sobre o papel do terceiro setor. Nós sempre falamos isso no começo de todos os programas. A doutrina social da Igreja não é, nem quer ser, uma ideologia ou um programa político, mas sim um ponto de referência e discernimento a serviço do diálogo e da solidariedade. Então, nesse sentido, não é aqui a nossa preocupação dizer como é que o terceiro setor tem que ser, como é que a sociedade brasileira tem que ser, mas dialogar a partir desse entendimento mútuo que a doutrina social da Igreja permite. Indo então agora já para os nossos temas, te agradeço mais uma vez. Vamos começar. Eu que agradeço o convite. Vamos começar com a primeira pergunta. Bem, o chamado terceiro setor, às vezes as pessoas não sabem muito bem que coisa é essa aí, ele é constituído por instituições como associações comunitárias, fundações, organizações não governamentais, entidades filantrópicas e outras iniciativas que não nascem do Estado, mas buscam a construção do bem comum sem fins lucrativos. Essas organizações muitas vezes são acusadas, gente, de terem objetivos ideológicos e servir a interesses de dominação cultural, de ocultar seus verdadeiros interesses econômicos e o seu objetivo de lucro. Mesmo assim, apesar de tudo isso, no Brasil, boa parte das atividades mais bem-sucedidas de promoção humana e mesmo de serviços à população são prestados justamente por essas organizações do terceiro setor. Diante, então, desse debate aí, se é uma coisa boa, não é uma coisa boa, deve ser incentivado, não deve ser incentivado, como é que você vê essa situação do terceiro setor no Brasil, Ana? O terceiro setor no Brasil ainda é pequeno. Embora, como você disse, seja muito significativo em várias áreas, por exemplo, na saúde, que é onde eu tenho mais familiaridade, a grande maioria dos atendimentos do SUS são feitos via organizações do terceiro setor, em São Paulo, mas também em outros estados, mas também, sobretudo, em São Paulo. Mas o terceiro setor precisa crescer muito ainda e ele precisa ser mais reconhecido por parte do Estado. O Estado, há muitas décadas, estamos falando de 30, 40 anos, se apoia muito mais nas próprias iniciativas, por uma série de fatores, e se apoia muito pouco na iniciativa das pessoas, que se organizam livremente para defender uma causa ou para construir uma determinada realidade. Um hospital, uma escola, uma creche, no nosso caso, um centro para tratamento de crianças desnutridas, que trabalha com extrema pobreza já há quase 30 anos. Ele precisa crescer,
E também, o Estado precisa reconhecer o valor do terceiro setor e também os problemas que você apontou que acontecem no terceiro setor, acontecem em toda a sociedade brasileira e acontece também com o Estado. Ou seja, o problema do uso inadequado de recursos ou da qualidade inadequada ou insuficiente de serviços depende das pessoas. E as pessoas precisam, como a gente sabe na igreja, serem educadas. Então, o terceiro setor no Brasil, além de ser pequeno e ainda pouco significativo, ele sofre também dos problemas que a gente encontra no Estado, que a gente encontra em todas as organizações estatais e não estatais do Brasil. É o povo brasileiro, é o brasileiro que já é de grande qualidade, o fato de pessoas, quer dizer, que já são pessoas de grande qualidade, o fato de se organizarem para defender uma causa ou para trabalhar para mitigar um problema como é a desigualdade social no Brasil, né, um dos países onde a desigualdade social é o pior do mundo, né? Então isso toca o coração de pessoas, e as pessoas que têm o coração tocado já são especiais. Mas, como tudo no Brasil, é preciso educação da pessoa. E esse é um papel fundamental para a igreja. O que a igreja pode fazer pelo terceiro setor, se você me pergunta? Evangelizar as pessoas. Melhorar a qualidade da evangelização das pessoas. Ajudar as pessoas a entenderem o que é de verdade, seja a doutrina social da igreja com as suas indicações, seja também o que é verdadeiramente a caridade, a igualdade, o pagar o justo salário, o não abusar das pessoas, o cuidar da família de forma que a gente não tenha tanto problema de violência, que sempre começa em casa com os pequenos, como a gente tem visto recentemente. Como é que a igreja pode ajudar o terceiro setor? Evangelizando. É isso que eu te responderia. Mas nesse caso, tem aí um probleminha que às vezes a gente... O que significa evangelizar quando a gente pensa numa realidade como um trabalho social? Evangelizar significa dizer para as pessoas que elas têm que rezar de manhã. Evangelizar significa dizer que elas têm que se compenetrar das desigualdades da sociedade. Evangelizar significa mais do que isso, porque a gente percebe, sendo bem sincero, que muitas vezes essa palavra evangelização é usada de modos diferentes e muitas vezes redutivos em nossa sociedade. Para você, se você pensar o que foi você ser evangelizada e qual é a evangelização que você percebe que faz diferença para as pessoas que estão envolvidas ou potencialmente envolvidas num trabalho social. O que é evangelizar? São muitas coisas, e também contando da minha experiência. Sem dúvida, a primeira coisa é ter um olhar para a realidade, para a sociedade, para os tempos modernos, para todo o mal que está presente no mundo, que não desconsidera a presença do Espírito Santo e de Jesus Cristo. Que não diz, olha como as pessoas fazem coisas horríveis, e isso é tudo. Que desde criança se possa ter a oportunidade, na vivência do dia a dia e nas coisas pequenas dentro da família, de saber que tem um bem, que age e que é mais poderoso que tudo. E poder ensinar as crianças e mostrar para as crianças no concreto do dia a dia, nas coisas que acontecem, aonde está esse bem e como eu posso reconhecê-lo. Essa é a primeira coisa. Desculpa, antes de você continuar. Como reconhecer esse bem? Como faz isso? Porque é o que as pessoas não sabem fazer. Tem um jeito que, da formação que eu recebi, sempre me foi dito que era infalível. Que as crianças possam ver os pais rezando. A oração parte de uma experiência concreta. Quando eu estou desesperado numa situação difícil e eu rezo de verdade e Deus, porque existe, me responde, ninguém pede sem que eu responda,
diz o Senhor, que as crianças possam ver isso, possam ver esses pais rezando de verdade e recebendo, porque o Senhor é bom e responde, porque senão nós estamos falando de ateísmo, não estamos falando de igreja e não estamos falando de fé. Se nós somos sozinhos, tendo que lutar nesse mundo mal, e não há nada além do nosso próprio esforço, então eu não posso falar de evangelização. Mas se eu acredito que não estamos sozinhos e que esse mundo não, e que o mal desse mundo não tem a última palavra, e quando eu rezo, há alguém todo-poderoso, bom, todo amor que me responde, e se a criança pode ver esta resposta, este é o passo primeiro e mais importante. Depois disso, então não é uma questão de fazer o catequismo na paróquia, porque fazer o catequismo na paróquia, muitas vezes, e às vezes até na maioria das vezes, significa aprender noções, ou saber informações da doutrina, mas não necessariamente leva à fé. Aliás, muitas vezes são coisas totalmente diferentes. Eu não cresço na fé porque eu conheço a doutrina. Depois disso, ainda como parte da evangelização que começa na família e os filhos vendo o relacionamento sincero e verdadeiro dos pais com Deus, com Nossa Senhora, né? Como Nossa Senhora Aparecida chegou, eu sempre digo isso, como Nossa Senhora Aparecida chegou a ser Nossa Senhora Aparecida? Porque as pessoas rezavam para ela e ela respondia. Se tornou o que é hoje para nós Nossa Senhora Aparecida porque ela respondia quando as pessoas pediam para ela. Então é uma relação real e concreta com alguém que é maior do que nós e que existe, que está presente e que nos quer bem. Fora disso, é importantíssimo que os jovens façam trabalho voluntário. Não é possível uma experiência de evangelização sem que se traduza numa experiência real de doar o seu tempo, a sua energia, a sua força para realizar alguma coisa de bom que não é para você uma resposta imediata. Eu vou voltar já a essa questão do voluntariado, mas eu vou querer abrir rapidinho um parênteses aqui e te fazer uma pergunta. Me chamou a atenção. Parece muito estranho na nossa sociedade de hoje uma pessoa que tem um doutorado numa universidade inglesa, um pós-doutorado num instituto como o MIT, que participa do Instituto de Estudos Avançados da USP, falando que a resposta é oração, é Nossa Senhora, é rezar para Nossa Senhora. Isso eu tenho a impressão que vai chocar muita gente. Você não sente uma diferença entre essa experiência religiosa? Ela não parece uma coisa meio pequena, meio ultrapassada, comparada com todo esse debate acadêmico, científico, que você está acostumada a conviver? Muito interessante a sua pergunta. Estando no ambiente onde se faz verdadeiramente ciência, e ciência de boa qualidade, por exemplo, em Cambridge ou no MIT, você encontra excelentes cientistas que são muito religiosos, de todas as religiões, do judaísmo até muçulmanos, também protestantes e também católicos. Não é verdade que a grande ciência feita, dizendo da minha experiência pessoal agora, não é feita por pessoas cheias de maravilhamento e cheias de uma visão positiva da vida. Muitas vezes foram filósofos que partiam, acontece isso no darwinismo, foram filósofos que partiam de uma certa ideologia, digamos assim, ou de um certo modelo teórico fora do ambiente científico, que eles mesmos não fizeram experiência de descobertas científicas, que olharam para o mundo da ciência hipervalorizando alguns aspectos.
Entendo. Então, é muito mais um discurso filosófico sobre a ciência, feito por filósofos que não são cientistas, do que alguém que conviveu com cientistas que mudaram o paradigma. Se você, te dou um exemplo, se você vai ler Como Vejo o Mundo, de Einstein, você vai ver que ele era uma pessoa profundamente religiosa. Quando ele fala de Planck, ou quando ele fala de Leibniz, ele vai falar da harmonia pré-estabelecida. Ele vai falar que ele buscava essa harmonia pré-estabelecida, que ele sabia que não era fruto dele mesmo. Você não vai encontrar um ateu em Einstein. Te dou esse exemplo. Tá. E assim, tantos outros grandes cientistas. Bom, vamos voltar então agora, fechando o nosso parênteses, que foi muito interessante, vamos voltar para a nossa questão aqui do terceiro setor. Então, você estava falando da questão do voluntariado, foi a última ideia que a gente trabalhou, certo? Agora, como é que você diria que a gente deve hoje trabalhar e valorizar a questão do voluntariado na sua relação com o terceiro setor? Muitos países desenvolvidos têm no currículo escolar, estou falando do antigo ginásio ou do ensino fundamental e do ensino médio, horas e às vezes meses em que todos os estudantes são convidados a prestar serviço voluntário, muitas vezes mudando inclusive para um outro país do terceiro mundo. Muitas universidades importantes, por exemplo, Harvard, para dar um exemplo, valoriza muitíssimo e tem como bem mais prestimoso, digamos assim, para avaliar o currículo dos seus alunos que vão para Harvard, o quanto esses alunos se envolveram com trabalhos voluntários e o quanto, mesmo no poucos anos de juventude que eles têm, o quanto eles fizeram no seu âmbito, no seu ambiente, no seu lugar de vida, para mudar o ambiente onde eles estão presentes. Ninguém entra em Harvard porque vai muito bem em matemática, em física, em química, em biologia. Para ser um aluno dessas grandes universidades, é necessário ter feito trabalho voluntário de grandíssima qualidade e impacto. É isso que falta no Brasil. Não existe nos colégios, nem privados, nem estaduais ou estatais, qualquer preocupação no currículo para o trabalho voluntário como parte do currículo. Entendo. Isso explicaria talvez um pouco do fato de que nos estudos internacionais a sociedade brasileira, apesar de se dizer que o brasileiro é bom sujeito e solidário, nós somos uma sociedade que tem baixíssimos índices de solidariedade instituída, do tipo a colaboração até financeira ou de tempo com obras sociais e coisas assim. A filosofia que embasa o brasileiro, e aqui eu não faço distinção entre ricos e pobres, muitas vezes e de forma muito abrangente ou abrangente demais, é tudo para mim. Se eu tenho oportunidade, é para mim. Entendo. E aqui entra a responsabilidade da igreja. Explique melhor essa responsabilidade, então. Se eu tenho uma cultura onde versa uma filosofia de vida, onde se eu tiver oportunidade, eu vou aproveitá-la e ela é para mim, precisa ser uma sociedade que precisa ser evangelizada do ponto de vista qualitativo. Como diziam os antigos monges, precisamos chegar à conversão dos costumes. Não adianta fazer uma catequese que passa noções e informações sobre doutrina, se não há uma forma concreta de experiência de conversão dos costumes. Perfeito. Nós estamos indo já para o final do nosso programa. Eu vou te pedir agora que me fale de um outro aspecto, tá? Então a gente viu, bom, a sociedade que precisa se preparar melhor, estar mais capacitada
para exercer um protagonismo nas ações sociais e, portanto, ser um terceiro setor mais forte, mais bem estruturado, mais capaz. E melhor amparado pelo Estado. Exatamente essa agora é a minha pergunta. E o lado do Estado? O que o Estado brasileiro tem que fazer para poder aproveitar melhor, acompanhar melhor o terceiro setor? Se eu venho de uma cultura, desde o descobrimento, poderíamos dizer assim, falando um pouco superficialmente, de oportunismo, de relações apoiadas demasiadamente em oportunistas, em oportunidades para si mesmo ou para a sua família, sempre se pensou, até o momento, que um Estado forte, com legislação muito bem detalhada, como é a nossa Constituição, garantiria um dano menor. Já que eu tenho uma sociedade que cada um quer pegar para si, então eu tento resolver o problema controlando a partir da legislação e controlando a partir de uma certa juridização ou de um exacerbar a ênfase do poder jurídico, que é o que acontece hoje. Porque o poder jurídico no Brasil é tão poderoso, porque a sociedade é tão demasiadamente, se a gente pode dizer assim, oportunista, e o sétimo mandamento é uma coisa que, para nós, é muito problemático, digamos assim, né? É uma sociedade que transgride o sétimo mandamento muito facilmente. Qual é a solução? De novo, como te disse, a evangelização, a qualidade da evangelização. Porque a felicidade não se obtém transgredindo o sétimo mandamento. Perfeito, mas eu vou te pedir, insistir um pouquinho mais para você. Mas o que então a gente tem que fazer porque parece que a coisa o Estado controla tudo. Se transgredirmos tanto, o Estado tem que ser muito rigoroso. Não é assim? Teoricamente, sempre foi essa a esperança. Um Estado forte, e a Igreja, nas últimas décadas, valorizou isso e também acreditou nisso. Um Estado forte diminui a transgressão ao sétimo mandamento. Hoje nós sabemos que, como diz a doutrina social da Igreja na centralidade da pessoa, que não há o homem de Estado mais correto do que a sociedade. Ao contrário, quando o homem brasileiro chega a um Estado forte, poderoso, que se legisla para benefício próprio, ele, ao invés de resolver o problema, pode agravá-lo. Então, não é uma questão de sociedade civil melhor ou Estado melhor. Ao contrário, você pode enfraquecer a sociedade civil, que foi o que vem acontecendo há muitas décadas, e não é só no governo petista, mas é uma coisa que vem de muito antes. Você pode enfraquecer a sociedade civil e aumentar o poder do Estado. Mas você não resolve o problema, porque a transgressão ao sétimo mandamento tem outro caminho e é preciso uma educação, e esse é o papel principal da Igreja. Perfeito. Então, e nessa sociedade educada, quais seriam, digamos, algumas dicas? Porque, como eu te disse, nós estamos no finalzinho, então essas coisas têm que ser dicas mesmo. Dicas que você diria, isso seria um indicador de que nós estamos indo no caminho certo. Primeiro é a educação dos jovens. A primeira coisa, a coisa mais importante é a educação dos jovens, seja nas escolas católicas, seja nas escolas do Estado. Então, é necessário que as escolas do Estado tenham uma associação de pais e mestres e uma aproximação entre diretores, professores e famílias muito mais forte do que tem hoje. A ideia de que a educação é função exclusiva do Estado é um grande erro. Tá, ok.
Depois, ainda dentro da educação dos jovens, que esses jovens façam trabalhos voluntários e que existam nos mecanismos curriculares para que todos possam fazer a experiência de fazer o bem. Tá legal. Pois bem, Ana, eu te agradeço muito a nossa conversa aqui hoje. Eu espero que vocês tenham, como eu, gostado muito dessa conversa, e eu gostaria de chamar a atenção, se vocês me permitem, de uma coisa que eu acho que foi muito legal hoje, vocês perceberem como uma experiência de fé, não é que os nossos outros entrevistados, muitos dos entrevistados aqui nem católicos são até ateus, que se prontificaram a conversar conosco. Porém, e outros são católicos, muito bons católicos, mas hoje acho que ficou particularmente evidente para nós como o coração cristão, inflamado, digamos assim, pela fé, ele não consegue ficar parado no seu lugar, ele extravasa e vai de fato se tornando um critério para todas as coisas que nós fazemos na vida. Eu te agradeço particularmente por esse testemunho nessa direção, porque eu acho que isso é muito importante para nós. Oxalá todos nós possamos ser católicos com esse coração, com essa capacidade de inflamar a tudo que nós fazemos com o ardor da nossa fé. Lembramos mais uma vez que vocês que estão aqui nos assistindo encontram todo o material desses nossos programas, dessa nossa série de estudos, inclusive textos de aprofundamento, textos com referências ao magistério da Igreja, no nosso site da internet. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Ana, e esperamos contar com vocês nos outros programas da nossa série. Obrigado.